Olá, pessoal. Boa noite a todos. Que bom que vocês conseguiram chegar a tempo de iniciarmos mais uma aula. No meu relógio já são 19 horas, hora de iniciar, não é isso? Muito obrigado por terem tirado o tempo de vocês para estar aqui. E hoje nós temos aí a antepenúltima aula do nosso semestre. Estamos quase terminando. Já está com gostinho de saudade para mim. Não sei para vocês. Não sei se a gente está conseguindo deixar vocês com saudade da matemática aí, gostando dela. Mas eu espero que a gente tenha conseguido, nesses poucos momentos que tivemos, de fazer aí um despertamento, né, em cada um de vocês para a matemática. Quero começar nesta aula, pessoal, perguntando se da aula anterior vocês têm alguma dúvida. Tá bom? Que gostaria que a gente tivesse, que a gente tirasse aqui, comentasse, discutisse alguma coisa a respeito, tirar aqui uns 10 minutinhos dessa aula para alguma dúvida que vocês tenham. Alguém tem alguma dúvida que ficou da aula passada ou foi muito tranquilo? Tranquilo, professor. Não, pois beleza, então. E se aparecer alguma dúvida, depois vocês me avisam, então. Então, os que estão aqui parece que não tem dúvida. Então, o link da chamada já está aí, tá? No chat para você, eu estou repetindo ele direto. Agora, vou pedir que alguém de vocês possa ficar repetindo ele para nós aí, para quem for chegando. E já podem ir assinando a frequência, tá bom? Para que a gente consiga, até o final da aula, todos terem assinado sem esquecimento. O tema da nossa aula de hoje, bastante interessante, é a continuação do tema da aula passada. Na aula passada, a gente trabalhou um pouco a ideia da geometria no plano, né? O que era um polígono, suas diagonais, seus vértices, essas coisas assim. E hoje a ideia é mostrar para vocês aqui como é a geometria do espaço, tá bom? Então, a geometria do espaço, pessoal, é tudo aquilo que toda aquela forma, todo aquele formato que excede a um plano. Tecnicamente, a gente pode dizer assim que algo é espacial se a gente conseguir pegar ele, tocar nele, ele tem uma altura, não é só um desenho num plano. Legal? Então, tudo que é só no plano são desenhos, são as representações de objetos, de elementos que você consegue desenhar em cima de um plano. Se tiver pelo menos 1/10 de milímetro, por exemplo, de altura, já seria um objeto espacial. Então, na prática, podemos pensar o seguinte, que se alguma coisa está em um plano, desenhada sobre esse plano, seria um elemento de geometria plana. Se um objeto tem pelo menos uma parte da sua estrutura fora de um plano qualquer, então ele já é um objeto espacial, tá bom? E ao nosso redor, estamos cercados por objetos espaciais. Então, a partir de agora, quando nós falarmos de objetos espaciais, falarmos do espaço, nós estamos querendo falar daquela região fora do nosso planeta Terra, que é o espaço, como nós falamos assim e vemos nos filmes, tá bom? Então, aqui sobre a minha mesa, eu tenho vários objetos aqui que são objetos espaciais, como o meu computador, a caneta, o mouse, tá bom? O meu livro, o seu aí também, tudo são objetos espaciais, porque você percebe que ele tem um certo volume que ocupa um lugar no espaço aí, tá bom? Hoje eu pretendo trabalhar essa ideia com vocês. Muito tranquila também a ideia. Deixei um material assim bem light, bem simples para vocês lerem. Aí, embora tenha colocado, acho que foi hoje pela manhã, mas já está aí o material para vocês lerem. E a partir do que nós conversarmos esta aula e do que vocês lerem, terão condições aí de ter uma noção bem mais interessante do espaço. E aí, quando chegar a próxima componente de matemática que vocês vão ter nesse curso, que são as metodologias do ensino de matemática, aí vocês vão poder aprofundar um pouco mais e descobrir como ensinar esses temas de modo bem significativo, tá bom? Então, vou projetar para vocês aqui uma janela
de um aplicativo muito bacana, que eu já falei dele aqui para vocês, que é o GeoGebra, tá bom? E esse aplicativo, essa ideia aqui, é mostrar para vocês exatamente alguns elementos do espaço, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem visualizar aí. Me dá um alô se estão conseguindo visualizar uma janelinha meia branca aí, com uns dizerezinhos verdes. Tá tranquilo para vocês? Legal. Sim. Ótimo. Para a gente iniciar, então, vamos falar aqui de 5 objetos espaciais da geometria que são chamados poliedros regulares. Existem poliedros e existem corpos redondos no espaço. Os poliedros são formas geométricas formadas por quem? Por faces planas, tá bom? De forma que fique, vamos dizer assim, uma figura bonita. Então, eu vou apresentar esses 5 poliedros, que são chamados de poliedros de Platão, são os poliedros regulares. Não existem outros, pessoal, que é muito bacana essa ideia aqui, como existem infinitos outros poliedros no mundo, mas poliedros regulares só existem esses 5. Se depois vocês tiverem interesse de descobrir como foi que foi provado que só existem esses 5, podem pesquisar aí na internet que vocês vão encontrar um monte de gente falando a respeito, tá bom? Porque o tempo não dá para a gente mostrar aqui e nem é a ideia do curso fazer provas para vocês, mas apenas mostrar mesmo. Então, vamos mostrar aqui o primeiro poliedro do espaço, poliedro regular, é chamado aqui de tetraedro, tá bom? Eu vou dar aqui um zoom para vocês poderem perceber como é o formato de um tetraedro. Seria isso aí, ó, como se fosse uma pequena pirâmide de base triangular. Ele é chamado de tetraedro porque tem 4 faces, tá vendo? Tem a base e mais 3 facezinhas laterais. E seria esse objeto aí, o tetraedro, viu? Uma pequena pirâmide onde as 4 faces dela são todas triângulos equiláteros. Depois nós temos aqui o segundo poliedro regular, é o hexaedro, que vocês conhecem mais popularmente como cubo, tá bom? Então, esse é o nosso hexaedro. Por que hexa? Porque ele tem 6 faces, tá bom? E ele é regular porque as faces são todas em quadrados. Então, todo poliedro regular é formado por faces iguais, tá bom? Então, o hexaedro é o nosso cubo, tá popularmente falando, e ele tem 6 faces idênticas. O nosso terceiro poliedro regular é o octaedro. Olha como é a construção, a constituição desse octaedro. Ele tem aqui ele é como se fosse 2 pirâmides de base quadrada, colocada uma no fundo da outra, certo? Então, nesse caso aí, forma essa imagem, ó, chamado de octaedro regular. Possui 8 faces triangulares. Legal? Depois nós temos o dodecaedro. Olha a cara do dodecaedro aqui, como é. Ele tem aqui, ó, vem de 12, tá bom? Então, ele tem 12 faces iguais, que são pentágonos regulares. Muito bonita essa construção aqui. Daqui do dodecaedro, talvez surgiu a ideia de se formar a bola, né, de futebol, muito parecida com o dodecaedro, tá bom? Então, esse é o nosso quarto poliedro regular. E o último é o icosaedro. Olha o formato dele aqui. O icosaedro é de 20 faces. Então, as 20 faces dele são polígonos triangulares, tá bom? De faces de lados idênticos. Então, são triângulos equiláteros. E esse é o formato do icosaedro. Bem, então, o que tem de interessante nesses poliedros regulares? O primeiro é o fato de só existirem esses 5,
Então, se você tentar construir algum outro poliedro com faces idênticas, você não vai conseguir, só existem esses 5. Tá? Você pode construir outros tipos de poliedro, combinando um com o outro, como é o próprio caso da bola de futebol, que combina pentágonos com hexágonos, e é possível fechar, então, um poliedro. Mas aí já não seria mais os poliedros regulares, tá bom? E agora eu quero mostrar para vocês o que acontece se você planificar esses poliedros. Olha só, o tetraedro, depois que você planifica ele, ele fica nesse formato, ó, as 4 faces triangulares. Aí você pode visualizar a ideia de como é no plano e no espaço. Então, observando aí, ó, como a gente pode mover aqui as faces até fechar o poliedro novamente. Ó. E aí vocês têm aí a ideia da planificação. O hexaedro, vamos planificar o hexaedro aqui agora. Olha aí, ó. Planificando o hexaedro, nós temos essa estrutura, que é uma das 6 possibilidades de planificação do hexaedro, certo? Então, se você movimentar aqui, você vai perceber que ele vai se fechando até fechar novamente o cubo aí. Então, você tem aqui a ideia de plano, seria o desenho das faces. Espaço, se você dobrar isso daí e formar novamente. Pode falar, Matheus. Eu acho, na minha percepção, professor, o ensino desse conteúdo assim na educação básica, eu acho há um grande déficit, entende? No ensino desse conteúdo na educação básica, moço. Porque justamente essa questão, eles não ensinam, acabam não ensinando, entendeu? Não passando essa ideia para os alunos. Só joga lá a figurazinha, recorta e monta. Onde tiver dobrinha, só dobrar. Onde tiver a linhazinha, quantidade, só dobrar e tal. Mas não explica nada. A gente espera que essa nova geração de professores que está chegando agora, dos quais vocês com certeza farão parte, tenha essa visão que você está tendo agora, uma visão de que pode ensinar de modo diferente, usando, por exemplo, uma tecnologia como essa que nós estamos fazendo aqui agora, para dar-se um pouco mais de significado, né, para aquilo que está sendo aprendido. Tá? Mas essa sua percepção realmente, ela acontece, tá bom? Ela acontece. Mas não quando vocês estiverem no trabalho. Quando vocês estiverem trabalhando lá, o negócio vai ser diferente, não vai? Muito Com bem. certeza. Obrigado, Matheus, pela sua contribuição. Pessoal, quando vocês estiverem querendo colocar suas contribuições, por favor, pode fazer igual o Matheus. Levante a mãozinha aí que eu vou dar o espaço para vocês, tá bom? Se deu alguma dúvida, quer que eu fale mais alguma coisa, fique à vontade. Bem, Professor, pode falar. depois você pode falar para nós como é possível usar essa plataforma aí do GeoGebra em sala de aula, se é possível. O GeoGebra, ele é um programa livre, feito para os apaixonados por matemática. Você pode baixar ele no seu computador se você quiser, igual eu estou fazendo aqui. E também tem o GeoGebra Online, que você pode usar direto na internet. Muito simples de utilizar, tá bom? Assim, com o tempo você vai dominando ele e você pode aprender muitas coisas. Inclusive agora na Unitis nós tivemos aqui um curso de extensão universitária que foi ensinando como usar o GeoGebra, tá bom? E agora no próximo semestre, agora eu quero fazer a segunda etapa desse ensino. De repente vai que você se interessa e pode fazer o curso juntamente com a gente, viu? Depois eu posso passar para vocês aqui o site do curso que a gente fez. Todas as oficinas ficaram gravadas. Vocês poderão acessar as oficinas, poderão ver como se faz, como se constrói, como se usa lá no site do curso, que está tudo que a gente trabalhou, tudo que a gente ensinou sobre o GeoGebra está lá. E aí você pode já começando a aprender. Tá bom, Mariana? Tá, eu vou querer. Certo. Me lembro de passar para vocês no final da aula aqui, eu passo o link do site do nosso curso e você pode acessar e aprender muitas coisas legais. Tá bom.
Muito bem. O octaedro regular, olha só, vamos ver a planificação dele como fica. Olha aí, ó. É como se fosse... Eu gosto dessa porque parece muito com o morceguinho. Não parece? Olha aí, ó. Gosto bastante dessa planificação. Ela é muito bonita. E se a gente for movimentar ela um pouco aqui, ó, na planificação, fica parecendo que o morceguinho bate asas, ó. Mas é assim que o octaedro faz. Uma das planificações, né? Existem outras também, mas essa aqui eu acho uma das mais charmosas para poder trabalhar com os estudantes. O dodecaedro, que é essa figura aqui fantástica, a planificação dela também, uma delas é essa aqui, ó. Olha como é bonita essa planificação. E assim, a gente mostrar uma figura do espaço também planificada é muito interessante para os jovenzinhos que estão começando a aprender, porque eles vão percebendo que de algo que parece que está um pouco desordenado, meio estranho, pode surgir aí algo bem bonito, que é a montagem, né? E aí eles conseguem, através aqui do trabalho com o espaço do GeoGebra, eles conseguem visualizar o que significa uma figura do espaço, porque aqui simula muito bem aquilo que aconteceria na realidade se eles estivessem tocando esse material. E, por fim, o icosaedro. Está aqui o nosso belo e bonito icosaedro. Cadê você, garoto? Aqui. Vamos fazer a planificação dele aqui também. Ver como ela fica. Olha aí, essa é a planificação do icosaedro. Tá bom? Muito legal também, muito bacana, muito bonitinha. E depois que a gente organiza ela para fechar a figura, ela dá uma figura também fantástica aqui. Bem, então esses são os poliedros regulares. Tá bom? Mas no espaço não tem só poliedros regulares. Na verdade, como eu falei, só existem esses 5 regulares. Mas o mais bacana e o mais bonito é que os outros também são fantásticos, que são mais comuns no nosso dia a dia. Tá bom? E é isso que eu quero trazer aqui para vocês, essa ideia de mostrar esses objetos do espaço. Tá bom? Todos os objetos do espaço permitem ou têm, por exemplo, vamos falar, um correspondente na vida real, tá bom? O ser humano conseguiu projetar as suas construções, conseguiu construir o nosso mundo a partir das ideias geométricas, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, eu vou projetar para vocês uma janelinha aí, que é do espaço, e a gente vai construir juntos aqui algumas coisinhas, tá bom? E a ideia não é repetir o que está no texto lá que eu deixei para vocês, mas fazer o quê? Mas fazer construções aqui juntamente com vocês, para vocês poderem ir tendo a noção da grandeza que é a nossa geometria espacial, tá bom? Deixa eu ver aqui, está aparecendo na minha telinha aí, creio que está aparecendo para vocês, né? Isso é uma janelinha com o espaço. Olha só, essa janela aqui que está com os eixos coloridos é a nossa janela espacial, a gente chama de 3 dimensões. Esse eixo vermelho com o eixo verde aqui, que a gente aprendeu lá na matemática fundamental, que são os eixos x e y, eles formam um plano, tá bom? Um plano que seria o plano da base, vamos dizer assim. E o eixo azul é o eixo da altura. Então, tudo que tiver no espaço vai estar aí também. É possível a gente poder representar ela aqui no nosso plano tridimensional. Legal? Bom, vamos pensar aqui agora uma coisinha. Eu vou desenhar aqui um polígono. Olha só, vou desenhar aqui um polígono bem bacaninha. Uma base retangular aqui. Observe que quando eu faço um polígono aqui na minha janela de 2 dimensões, a mesma figura já aparece aqui na janela de 3 dimensões, certo? Nos permitindo fazer com elas algumas coisas. Eu vou pegar e construir agora, por exemplo, um prisma. O que esse prisma aqui me diz? Olha só.
Veja, como foi fácil e rápido a gente construir aqui um prisma. O prisma é um sólido geométrico muito comum. Ele tem as bases paralelas, ou seja, o fundo dele e a tampa são paralelos. São os objetos mais comuns no nosso dia a dia. Quase tudo que é muito útil para a gente do espaço possui aí um formato de prisma, né? Por exemplo, você pode encaixar nesse formato aqui, pode encaixar uma geladeira, né? Que é o formato de prisma. Olha aí, seria mais ou menos uma geladeira. Poderia ser aqui uma caixinha de leite, né? Poderia ser um guarda-roupa. Se você crescer ele um pouquinho mais aqui a base, ele se transforma aí numa forma parecida com um guarda-roupa, uma caixa de sapato, uma caixa disso, daquilo. Então, o prisma no formato de paralelepípedo, ele é muito comum no nosso dia a dia, tá bom? Mas nós temos mais figuras que não são apenas prismas, né? Nós temos aqui essa ideia de prisma, é um poliedro bastante regular, bastante comum mesmo. Mas vamos fazer aqui outros poliedros para vocês perceberem. Vamos fazer uma base aqui, por exemplo, triangular. Com essa base triangular, eu posso também aqui fazer um prisma, que é muito, muito conhecido, que é chamado aqui, deixa eu colocar aqui, vou botar na mesma altura do outro, para ficar bem legal. Olha, um prisma de base triangular agora. Vocês conhecem alguma coisinha que é vendida numa caixinha triangular desse jeito? Sim ou não? Tô lembrado, não? Caixa, é? Isso. Caixinhas assim. Então, próxima vez que vocês forem no supermercado, vocês podem olhar as embalagens para verificar os tipos de embalagens que tem por lá, tá bom? Principalmente naquela seção ali de vender bombons, de vender biscoitos, de vender chocolate, essas coisas assim. Vocês podem encontrar caixinhas um pouco diferenciadas do que a normal, que seria essa caixinha aqui de forma de prisma, de paralelepípedo. Então, esses prismas, pessoal, recebem os nomes baseados no formato da sua base, tá bom? Por exemplo, esse prisma da base triangular, simplesmente o nome dele é prisma de base triangular. Não recebe o nome todo especial. Esse daqui tem o formato da caixinha, prisma de base quadrangular. Legal? Não é igual os polígonos, que tem um nome para cada tipo de base, de quantidade de lados, tá bom? Ele tem aí apenas o nome dele baseado na quantidade de lados que a sua base tem. Ok, vamos fazer aqui um outro objeto do espaço, que é muito comum, muito conhecido de vocês. Qual é a construção mais monumental que vocês conhecem, mais falada, mais badalada aí do mundo? O que vocês acham aí? Como é a história? Travando aqui, fala aí. E qual é a construção histórica aí no nosso mundo que é bem movimentada, que movimenta milhões de pessoas todos os anos para ir lá visitar ela? A Torre Eiffel tem... Se parece com algo aqui da geometria. As pirâmides. Exatamente. Então, olha só. Aqui nós temos, então, um objeto tridimensional, que é uma pirâmide. A pirâmide é muito, muito comum em objetos, não em construções. Em construções, nós temos aí, vamos falar assim, de forma tradicional, de forma histórica, as pirâmides do Egito. Nós temos algumas pirâmides que foram construídas aqui na América Central, né? Das civilizações que habitavam aquele local ali. Mas, com relação a construções arquitetônicas, nós temos temos pouquíssimas construções arquitetônicas em formato de pirâmide. Me dá aí uma outra construção que tem um formato de pirâmide, que vocês já viram por aí em algum filme, em algum noticiário.
Tem uma outra que é muito, muito, muito importante mesmo. Quem lembra? É todo feito de vidro, espelhado, bonitão. Lógico que eu nunca fui lá para ver, né? Eu só já vi também de imagens e de filme também, mas nunca fui lá para ver. Mas fica lá na França, lá em Paris. A Torre Alguém Eiffel. lembra? Hã? Torre Eiffel. Não, Você a Torre Eiffel, ela não tem o formato de pirâmide. Ela é uma torrezinha bonitinha, mas não tem bem esse formatinho. Tem uma que é exatamente uma pirâmide. É mais uma dica, ele é um museu. Eu sei qual é, sei qual é, sei qual é. Eu lembro. Sabe? Sei, eu não tô lembrado. Museu de alguma coisa. Louvre, né? Isso, Museu de Oh, Louvre. aquilo lá é bonito, ó, professor. Henrique, eu vou lá. Então, as pirâmides, elas inspiraram algumas construções. Por quê? Porque elas têm umas características muito bacanas. E aqui está um exemplo de uma pirâmide. Qual é o nome dessa pirâmide, professor? Olha, não tem um nome específico para ela. A gente só chama ela de quê? De pirâmide de base quadrada. Certo? Se fosse uma pirâmide com uma quantidade de lados diferente aqui na base. Deixa eu colocar aqui para vocês uma base diferente agora aqui. Uma base de 6 lados, por exemplo. Vamos fazer uma pirâmide com essa base aqui, de 6 lados. Ó, vou colocar aqui. Pronto. Olha aí. Temos agora a nossa pirâmide, cuja base tem 6 lados. Como é que nós chamaríamos ela? Pirâmide de base hexagonal. Pronto. Viu? O nome do poliedro recebe o nome que vem derivado da sua base. Tá bom? Não tem um nome especial para ela, bonitinho não. Mas o que vocês acham? Que essa pirâmide é bonitinha, não é? Vou pintar ela todo dia para vocês verem aqui como aqui no GeoGebra a gente consegue fazer umas coisinhas bem legais. Vou pintar uma face de uma cor aqui, ó. Vou pintar essa daqui de amarelo, de laranja, deixar ela toda pretinha, toda fechadinha. A outra eu vou pintar de azul. E tira a transparência que ela vai fechando a figura. Vai deixando muito bonitinha, muito gatinha. Vou colocar essa aqui de vermelho. Olha aí. É um programa fantástico, viu, pessoal? Se vocês querem se apaixonar por matemática, pelo ensino, pelo aprendizado mesmo de matemática, eu sugiro que vocês usem, né? O GeoGebra é tão facinho, ele é gratuito, você não tem que pagar nada por ele, e só traz benefício para nós. Olha aí, vamos fechar então aqui a nossa última face. Vou deixar ela aqui de marronzinho aqui. Pronto. Olha aí como ficou a nossa pirâmide. Bem legal. Deixa eu pintar essa base aqui de um pretinho e vou fechar completamente aqui para fechar o fundo dela aqui. Olha aí. Ó. Nós temos aqui a nossa pirâmide. Um sólido muito bonito, né? Vocês acham bonito as pirâmides? Sim ou não? Sim. Ok. Vamos lá, então. Pessoal, observe uma coisa legal que nós estamos mostrando apenas aqui algumas figuras espaciais, não estamos falando ainda muito dos seus elementos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco a respeito dele. Tem 3 elementos úteis e importantes aqui nos sólidos geométricos, tá bom? Esse sólido eu tenho os elementos são faces, vértices e arestas, tá bom? Eu vou desenhar aqui um novo objeto aqui para vocês e depois a gente vai conversar a respeito disso. Vamos fazer aqui agora um objeto que é parente vamos falar assim, das formas espaciais aí. Que objeto é esse? São os objetos redondos. Os objetos redondos, eles são uma família muito especial. Por quê? Porque tem as bases redondas, tá bom? Tem alguma superfície dela que é redonda ou esférica. Então, eu tenho aqui no GeoGebra
essa ideia aqui. Deixa eu fazer aqui, tentar fazer desse polígono aqui. Deixa eu mostrar aqui os eixos. E fazer aqui um cilindro diferente aqui para vocês. Vamos usar aqui a ferramenta cilindro. Vou marcar aqui 2 pontos dele. Vou colocar um raio igual a 2. Pronto. E temos aqui um cilindro já pronto. Olha só. Olha a diferença de uma superfície plana para a superfície espacial. A circunferência cinza aqui é uma circunferência que está no plano, é só um desenho. Mas o cilindro está no espaço. Você consegue ter a sensação de que você conseguiria pegar esse objeto aqui, tá bom? Então, por quê? Porque ele tem uma certa altura. E isso é muito legal. Quando você consegue perceber que esses objetos aqui, eles não estão apenas no plano da base. Então, nesse momento aqui, eu quis mostrar para vocês a circunferência, que seria a base. Tem uma base embaixo, uma base em cima. E o próprio cilindro, que é formado pelo conjunto das duas bases e todo o espaço que envolve essas duas bases. Tá certo? Então, esse é o formato do nosso cilindro. Aí você consegue visualizar facilmente a base aqui embaixo e depois consegue visualizar a outra base aqui na parte superior. Então, esse é o cilindro. Muito comum também no nosso dia a dia. Tem muitos elementos, muitas construções de objetos que têm esse formato. Bem, depois disso, qual é o outro carinha muito bacana também, que é um objeto redondo? É o nosso cone. Tá certo? Então, vamos ver aqui um cone. Vamos caçar aqui. Vou colocar aqui. Uma alturinha 4 também. Fiz aqui um cone deitado, mas vamos fazer ele ficar em pé aqui. Olha só. Nesse caso, eu fiz um cone deitado aqui. A base dele está na vertical. Então, a gente poderia fazer aqui essa rotação com ele, e a gente poderia visualizar aí como seria a ideia desse cone. O que o cone tem de relação com o mundo comum, com o mundo normal? Vou perguntar para vocês agora qual objeto vocês conseguem identificar que tem formato de cone. Vai me falando aí algum objeto de formato de cone. Lembra de algum? Sim ou não? Aqueles. Tá parecendo aquele chapéuzinho dos chineses, é que fala? Olha, muito bem. Já temos aí um objeto relacionado. Olha aí o funil, uma parte do funil, muito bem. O que mais? Onde é que vocês conseguem visualizar um cone inteiro ou pedaço de um cone em alguma construção? Mais alguma ideia? No trânsito, tem algum objeto que se parece com uma parte do cone? Sim ou não? Tô lembrado, não, professor. Sim, aquele sonho de botar na rua é laranjado com branco. Exato, muito bem, exato. Olha, alguém colocou aqui também um telhado, aí tem algumas construções que tem um telhado nesse formato, parabéns. Então, vamos observando que tem muitas situações que se parecem com as formas geométricas. Foram inspiradas na forma geométrica, na verdade. Olha aí, o coador de café, que seria um tronco de cone. Perfeito, perfeito. Legal. Então, aqui nós temos essas famílias. E dos corpos redondos, pessoal, um dos elementos mais charmosos que eu acho é justamente a esfera, certo? Então, vamos desenhar aqui uma esferinha bem legal aqui para vocês verem aqui, ó. Olha aí. Olha aqui uma danadinha. Quando você movimenta ela, você percebe que pensa que ela não está nem se movimentando, mas é porque, como ela é toda regularzinha, toda igualzinha,
Deixa eu exibir os eixos aqui para vocês perceberem que a gente está movimentando ela aqui, ó. Essa não tem muita dificuldade para a gente encontrar elementos que correspondem a esse formato aqui no nosso dia a dia. Vocês vão conseguir falar um monte deles. Me dá aí alguns elementos. Uma bola. Opa, uma bola. O que mais? Pérolas, pedrinhas. Quem já brincou de bolinha de gude? Uma peteca. Aí, a petequinha, né? A gente chama de peteca nas bolinhas de gude. Ok, exatamente. Então, nós temos aí todos os formatos de brinquedo, né? Em forma de esfera. As próprias esferas que a gente chama de rolamentos, que são usadas aí nas máquinas, né? Nos carros. Então, temos muita aplicação para a esfera. E é uma figura geométrica que é muito, assim, vamos falar, popular por representar justamente o nosso planeta, né? Nosso planeta tem um formato que se parece muito com uma esfera. Então, vale a pena a gente aprender alguns conceitos a respeito desses elementos, tá bom? Beleza. Uma vez apresentado aqui esses nossos elementos, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos estudar aqui algumas partes específicas desses elementos espaciais para que a gente consiga, vamos falar assim, trabalhar matematicamente, numericamente com eles. Para isso, então, eu vou fazer aqui um polígono. Fazer o polígono regular, que é o mais facinho da gente poder construir. Vou fazer aqui de 5 lados. Vou construir um prisma com ele, tá bom? E a gente vai contar algumas coisinhas. Pronto. Aqui está o nosso prisma. Primeiro, a gente vai tentar dizer aqui o que é uma face, um vértice e uma aresta, tá bom? Vou copiar essa imagem lá para o nosso rascunho e vocês vão me ajudar a fazer aqui rabisco, tá bom? Deixa eu projetar aqui para vocês a outra janelinha aqui para a gente poder riscar um pouquinho. Pronto. Aí está o nosso prisma. O que a gente quer passar para vocês agora? A ideia dos elementos que constituem essa figura. Então, aqui, olha, esses pontinhos pretos aqui, ó, todos esses carinhas pretinhos, que são os pontos que unem as linhas, nós chamamos eles de quê? De vértice. Lembra desse nomezinho? Vértices, certo? Então, se alguém perguntar, o que são vértices aí num poliedro, numa figura? É quando duas linhas se encontram, aquela linha ali se forma um vértice. Depois, nós temos agora outros elementos aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, esses planos, que nós chamamos de lados, eles são chamados aqui nos poliedros de faces. Legal? Olha só, são as faces. E, por fim, as linhas agora, olha só. As linhas, todas as linhas que você conseguir visualizar aqui, elas também têm um nomezinho. As linhas são chamadas de arestas. E esses nomezinhos eu quero que vocês fixem bem ele aí. Por quê? Porque tem uma coisa muito bacana que você pensa que não é possível acontecer, mas essa relação acontece. E é aí que a gente descobre que Deus tem criações maravilhosas, que o homem apenas descobre essas criações. Eu vou pedir que a gente conte, nessa figura aqui, quantas faces, quantos vértices e quantas arestas nós temos. Eu vou chamar a face de F, vértice eu vou chamar de V, e aresta eu vou chamar de A, tá legal? Me ajuda a contar quantas tem de cada um deles aqui.
Conta comigo aí, pessoal. Quantas faces nós temos aqui nessa figura? Vou dar um minutinho para vocês contarem para mim. Lembra, uma face é todo plano que você tiver na figura é uma face, tá bom? Com vocês, me ajuda a contar quantas faces tem aí. Tem 7? 7 faces. Alguém concorda com ela? Se mais Também uma pessoa... acho. Ou discorda? De Isso. 5? Faces. Quantas? Nós temos aí 7, 5, mais uma pessoa para poder tirar a dúvida. 2, olha, 3 números já aí. 2, 5 ou 7? O professor conta com essa parte de cima também. Tudo. Toda face plana, todo pedacinho plano, a gente conta. Tá bom? Então vai ser 7 mesmo. 7, né? Verdade. Então são 7. São 5 laterais, tá bom? E 2 nas bases, que são uma embaixo e outra em cima. Então elas têm 7. Então vamos colocar aqui, são 7 faces. Agora nos vértices. Vamos contar quantos vértices tem. Com vocês, me ajuda aí. 10 vértices. O André aposta nos 10 vértices. Alguém apoia ele? 10 também. Opa, maravilha. Então, concordo com vocês. Então, são 10 vértices. Se alguém não entender de onde é que nós estamos tirando esses números, é só falar que eu falo também para vocês. Agora, vamos contar as arestas, tá bom? Vai lá, conta quantas arestas tem aí para mim, por favor. Na minhas contas deu 15. Alguém apoia o 15? Opa, o André também está no 15. Beleza, eu vou com vocês então. Então, arestas são 15 arestas. Bacana. Agora vamos pensar no seguinte. Será que existe alguma relação bacana entre essas faces, vértices e arestas que acontece não só nesse formato aí, mas em outro formato diferente, em outro poliedro? Vou anunciar para vocês aqui, então, essa maravilha, essa relação muito legal. Todo mundo concorda com esses números que tem aí, pessoal? São 15 arestas. Ó, são 5 arestas na parte de cima. Eu vou fazer um risquinho aqui, ó. 1 aqui, 2, 3, 4 e 5 aqui em cima. Então, tem mais 5 embaixo. Dá 10. Aí, nas que estão na vertical, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza, deu certinho. 15 arestas. Vértices estão bem claros. São 5 na parte de cima, 5 na parte de baixo, dá 10. E as faces são 5 nas laterais, mais 2, também dá 7. Shelton? Agora vamos ver qual é a relação legal. Se você pegar as faces e somar com as arestas, tá bom? E tirar os vértices, o que sobraria aí? Vamos colocar aqui assim, ficaria... Deixa eu colocar assim. Faces mais os vértices menos as arestas, dá quanto, pessoal? Me ajuda a fazer essa continha aí, ó. Faces, o número de faces mais o número de vértices menos o número de arestas. Quanto é que deu? Me ajuda. 2. Isso, dá 2. Porque são 7 faces mais 10 vértices, dá 17. 17 menos 15, que são as arestas, fica 2. Vamos guardar esse número aqui, ó. Face mais vértices menos as arestas dá 2. Vamos agora levar para um outro... Eu vou desenhar aqui uma pirâmide rapidão no GeoGebra e levar aqui para o nosso rascunho para que a gente possa fazer aqui uma coisa muito legal.
colocar aqui uma pirâmide de seis lados na base. Rapidinho, estou construindo ela aqui para a gente poder fazer a nossa pirâmide aqui. A bichinha. Deixar ela no formato que dê para a gente contar. Vou colar ela aqui para nós. Vou colar ela um pouco mais em cima aqui. Vamos colar ela um pouco mais em cima. Pronto. Aqui uma pirâmidezinha. Eu coloquei uma visão um pouco de cima para ficar fácil da gente contar as arestas, tá bom? Vamos na mesma ideia. Eu quero que vocês me digam aqui quantas faces, quantos vértices e quantas arestas tem nessa pirâmide. Com vocês vão me dando os valores. Quantas faces nós temos aí? 7. Opa, 7 faces, muito bem. Vamos contar os vértices agora. Quantos vai ter? Vértice é as bolinhas, professor, esqueci. E vértices é o encontro de duas quinas, dessas aí, duas linhas. As bolinhas. Ah, Opa, 7. O André falou 7 também. 7 aqui também. Vamos colocar então 7. Agora conta as faces. Também? Pronto? É isso mesmo? Ok. Então vamos ver aqui. Faces mais os vértices menos as arestas. Isso dá quanto? Será que nós contamos todos os números direitinho? Olha só. As faces, vocês disseram que são 7, os vértices disseram que são 7 e as arestas disseram que são 7. 7 Aresta mais 7 é 12, né, não, 14, professor? 14 menos 7. Aresta... Ah, então quer dizer que tem algum número aí que não está correto, não é isso? Aresta Então, 12. as arestas aqui... Isso, exatamente. Olha só as arestas aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. As arestas são 12. Pronto. Agora, olha só, quando eu colocar aqui no lugar das arestas o valor correto, quanto é que dá? 7 mais 7, 14. 14 menos 12, dá mesmo 2. Olha que legal. Então, deu o mesmo, a mesma coisa que aconteceu com o prisma lá, aconteceu também com a pirâmide aqui, ó. É uma relação, pessoal, muito legal, muito bacana mesmo. Ficou conhecida no mundo inteiro como relação de Euler. Então, essa relação aqui, ó, relação de Euler. Ela é muito simples, mas ela cai em concursos bastante aí. Diz que se você pegar o número de faces, adicionar mais o número de vértices e tirar o total de arestas, isso vai dar sempre quanto? Sempre 2. Nunca dá um número diferente para um polígono convexo. Sempre dá o mesmo valor. Muito, muito bacana. Eu gosto demais dessa relação. Muito chique. Vamos só confirmar se realmente isso aqui acontece sempre. Vamos pegar mais um outro elemento. Vou desenhar aqui. Eu vou desenhar aqui manualmente mesmo para poder andar um pouquinho mais rápido.
Vamos ver se eu consigo fazer aqui uma figura desenhada. Vou pegar aqui um prisma um pouco diferenciado aqui. Vou fazer assim. Olha aí. Suponha que aqui seja um prisma, tá bom? Não, aqui fiz errado aqui. Pra cá. Um pouquinho rústico aqui, mas só para a gente poder verificar se isso aqui acontece também. Vamos verificar aqui, pessoal, se a gente consegue contar isso aqui. Quantas faces, quantos vértices e quantas arestas nós temos aqui. É um prisma de base não regular. Tá vendo? Eu fiz uma figura completamente estranha aí, só para a gente verificar se isso acontece. Vamos pintar de vermelho aqui essas faces, fazer uma bolinha vermelha. A face do fundo e a da tampa são duas. As laterais agora. Uma aqui desse lado, 3. Outra aqui, 4. Outra ali, 5, 6, 7, 8. Deu para vocês visualizarem 8 faces nessa figura aí? Sim ou não? Opa, Débora, muito bem. A Débora deu ok. Ok. Vamos agora de azul nos vértices, tá bom? Vamos lá, nos vértices. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6 embaixo, né? Que são as vezes a base. Então, aqui nós vamos ter quantos vértices? 12. 12 vértices. Vamos fazer agora de verde as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá embaixo mais 6. Então, já vai formar 12. Então, 12. Vamos ver as laterais agora. 12 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Então, nós temos 6 arestas, mais 6 embaixo e mais 6 nas laterais. Dá um total aí de 18, não é isso? Olha só, 18. Vamos verificar se essa relação continua funcionando ainda. Faces mais os vértices menos as arestas. Vamos ver se realmente vai dar 2. Será que isso é verdade? Vamos juntar aqui. Faces mais vértices dá 20. Olha só. 20 tira 18. Fica 2. Aí, vale então, não vale? Isso é fantástico, assim. Eu não sei para vocês, mas para quem gosta de ver as regularidades no mundo, é muito bacana isso daqui, porque a gente muda o formato das figuras, mas as normas ainda continuam, essa relação ainda continua. E eu vejo, então, a mão de uma pessoa muito poderosa, né, que é o nosso Criador, nosso Deus, nisso aí. O homem descobriu isso e ficou encantado. E eu espero também que vocês se encantem, né, com essa beleza da matemática geométrica do espaço. Gostaram dessa relação? Me diga. Sim. Joia. Muito bacana. Isso não acontece nos corpos redondos, tá, pessoal? Porque nos corpos redondos, a gente não tem essa ideia de vértices nas bases. As bases são redondas, então não tem vértices lá. Então, só funciona nos poliedros, que são formados por faces planas. Tá legal? Beleza. Então, pessoal, era mais ou menos essa a ideia, a trazer aqui para vocês a ideia de espaço hoje e deixar que vocês possam se maravilhar com isso, pesquisar, possam brincar um pouquinho aí. Lá no texto que eu deixei para vocês, tem um linkzinho dessa construção que eu mostrei para vocês dos poliedros, para vocês entrarem, brincarem um pouquinho lá, ver como que funciona, se divertirem também, tá bom? Lá no texto já tem o link, é só clicar em cima lá que vocês vão conseguir entrar diretamente no GeoGebra Online e brincar um pouquinho, tá bom? E agora, se tiverem alguma dúvida de alguma coisa que eu falei que vocês não entenderam, a palavra é com vocês.
Microfone aberto para quem quiser contribuir, tá bom? Alguma dúvida na aula de hoje? E, professor, não entendi essa fórmula aí. Sempre vai ter menos? Sempre. É o número de faces mais o número de vértices menos as arestas. Sempre é, viu? Ah. E vocês podem fazer alguns poliedros aí na casa de vocês, vai rabiscando, e aí vocês vão poder visualizar se essa relação funciona sempre ou não, tá bom? Nos poliedros convexos. E nos prismas também funcionam, só não funciona nos corpos redondos. Essa fórmula sempre usa ela, professor? Sim, sim. Se você quiser saber a relação de arestas, vértices e faces, sempre com essa formulazinha você consegue fazer uma relação bem legal e descobrir o que estiver faltando. Bom, pessoal, tenho 28 pessoas aqui na nossa sala e apenas 21 respostas aqui na frequência. Eu vou querer que vocês agora, quem não respondeu a frequência ainda, por favor, respondam agora para não esquecer, tá bom? Enquanto alguém faz alguma pergunta de alguma dúvida aí, os outros vão respondendo, por favor. Vou compartilhar para vocês aí, para vocês irem vendo aí, ó, o númerozinho das respostas no formulário. Tá bem aí, pretinho, ó. Agora eu tenho 24. E nós somos 27 agora. Ainda faltam 3. Faltam 2 pessoas a assinar, por enquanto. Alguma dúvida, pessoal? Mais ou não? É que não, professor. Essa aula foi tranquila. Tranquilo, né? A geometria, realmente, essa parte introdutória, ela é bem bacana, bem legal. E ao vocês lerem o material que eu deixei lá para vocês vão aprofundar um pouco mais. A tarefa dessa semana é muito divertida. Assim, para quem já olhou lá, é só visualizar mesmo o mundo ao seu redor e tentar encontrar essas formas geométricas, identificar elas pelo nome. Até quem não é apaixonado por matemática se apaixona pelas formas geométricas. Alguém se apaixonou hoje aí por elas? Quem não gostava de geometria? E, professor, lá é para desenhar e colocar o nome? Isso. Desenhar. Aí, como eu estava pedindo para vocês desenharem, aí eu me desafiei também a desenhar uma forma geométrica. Eu coloquei lá um exemplozinho para vocês. Quem já abriu a atividade lá e viu? Eu abri. Vi um vídeo de aula. Isso. Então, aquele vidrinho de álcool é o meu vidrinho de álcool particular que eu ando com ele, então eu pensei, rapaz, está bem aqui na minha frente uma forma geométrica. Então eu vou desenhar aqui, me arrisquei, desenhei com a canetinha aqui que eu dou aula para vocês, e deu certo. Falei assim, eu não vou pedir uma coisa que eu não vou tentar fazer também, né? Então, se eu que sou ruim de desenho conseguir, de repente vocês conseguem muito melhor do que eu também. Ou não, né, professor? Consegue, rapaz. Gente nova é gente poderosa. Muito bem, pessoal. Então, aparentemente, todo mundo já conseguiu fazer a frequência. Chegamos ao final da nossa aula. Obrigado pela presença de vocês. Eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, a nossa aula que vem, ela vai ser aula só de tirar dúvidas, tá legal? Obrigado, Rita. Essas habilidades que hoje apareceram é fruto de muito esforço, tá bom? Coisa que começou, assim como vocês começaram, numa graduação, numa vontade de aprender, e o tempo vai fazendo o restante, o tempo de treinamento vai fazendo o restante. Então, olha, nós só teremos a aula que vem e depois vai ser a nossa avaliação, a semana de provas. Minha sugestão é que essa semana vocês façam todas as atividades que estiverem faltando, coloquem lá no portal, porque eu vou começar a baixar elas agora, olhar tudo direitinho para colocar a pontuação de vocês.
ok? E aí, enquanto vocês vão colocando em dia essas atividades, já vai anotando aí a dificuldade, a dúvida que vocês tiverem, que é para na aula que vem a gente tirar. Então, a aula que vem vai partir de dúvidas, combinado? Sim, senhor. Não tem tema novo na aula que vem. É tirar dúvidas para vocês fecharem a avaliação assim, sabendo tudo. Tá bom? Então, galera, vamos lá beber um gole d'água para a próxima aula de vocês. Tchau, professor. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tchau, professor. tchau. Boa noite, professor. Boa noite, nobres guerreiras.